Olá, queridos amigos e irmãos. Muito feliz e grata a Deus por mais esta oportunidade de participar dos trabalhos organizados pelos companheiros da comunicação social do 28º CEU. Vamos iniciar o nosso encontro com uma página do livro SOS Família, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Deveres dos filhos. Toda gratidão sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. O carinho e respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão à grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Os filhos têm deveres intransferíveis para com os pais, instrumentos de Deus para o trâmite da experiência carnal, mediante a qual o espírito adquire patrimônios superiores, resgata insucessos e comprometimentos perturbadores. A ingratidão dos filhos para com os pais é dos mais graves enganos a que se pode permitir o espírito na sua marcha ascensional. A irresponsabilidade dos progenitores de forma alguma justifica a falência dos deveres morais por parte da prole. Desincumbir-se das tarefas relevantes que o amor e o reconhecimento impõem, eis o impositivo que ninguém pode julgar lícito postergar. Ama e respeita em teus genitores a humana manifestação da paternidade divina. Quando fortes, sê-lhes a companhia e a jovialidade. Quando fracos, a proteção e o socorro. Enquanto sadios, presenteia-os com a alegria e a consideração. Se enfermos, com a assistência dedicada e a sustentação preciosa. Em qualquer situação ou circunstância, na maturidade ou na velhice, afeiçoa-te àqueles que te ofertaram o corpo de que te serves para os cometimentos da evolução, como o mínimo que podes dispensar-lhes, expressando o dever de que te encontras investido. E assim, Senhor, gratas a Deus e com o amparo da espiritualidade, iniciamos o nosso estudo nesta noite, desejando paz, harmonia e que possamos emitir boas vibrações para todos os envolvidos neste trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Nosso estudo de hoje está no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Capítulo que nos esclarece sobre nossos compromissos com nossa parentela corpórea e espiritual. Cada capítulo do Evangelho traz mensagens especiais de espíritos benfeitores, que Kardec intitulou de Instruções dos Espíritos. Nesse capítulo 14, há uma única mensagem, uma única instrução, enviada pelo Espírito Santo Agostinho, datado de 1862, que recebeu o título de A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Esse é o item de nossas reflexões nesse estudo de hoje. Santo Agostinho inicia sua mensagem com uma afirmativa. A ingratidão
é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas o dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Então, a ingratidão, fruto do egoísmo. E nós sabemos, né? Quem não é grato pelo que recebe é porque acredita que o outro não fez mais que a sua obrigação. E, consequentemente, não é necessário agradecer. Quem tem esse comportamento mostra que está voltado para si mesmo, que só pensa em si mesmo. Portanto, essa é uma das características, né, mais marcantes do egoísta. Egoísmo, como já sabemos, é a chaga da humanidade. É o que não nos permite avançar no progresso moral. Realmente, é um dos problemas do coração humano. E o Espiritismo, como nos esclarece Santo Agostinho, projeta luz, isto é, mostra como resolvermos esse entrave de nossa jornada. Mas sabemos também que é preciso vontade, que é preciso boa vontade, que é preciso empenho de cada um de nós. Em se tratando de filhos, em relação aos pais, vamos analisar qual o maior motivo, isto é, onde e por que nós devemos ser gratos aos nossos pais. Diante dessa indagação, nós vamos responder imediatamente que devemos ser gratos porque eles nos concederam o nosso maior bem, a vida corpórea. Então, por que muitos filhos são ingratos? Por isso que Santo Agostinho nos diz que o Espiritismo vai colocar a luz, vai mostrar para que a gente compreenda, para que a gente haja de forma diferente em relação a essas circunstâncias. Ele aponta algumas situações onde podem ocorrer a ingratidão e como nós podemos atenuar essa situação se tomarmos o conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, das atrações fluídicas, da lei de causa e efeito, e colocarmos em prática através de nossa compreensão, através de nossas atitudes. Uma das situações que ele levanta para as nossas reflexões, ele diz que é quando o espírito programa seu retorno em um lar onde há espíritos que foram seus desafetos em situações passadas, em vidas anteriores, esse contato muito próximo com as pessoas a quem ele odiou um dia pode provocar uma antipatia inexplicável para essa existência. Então, se buscarmos, nós não vamos ver motivo. Por que aquele ser tem tanta animosidade com o pai, com a mãe? Por que não tem uma harmonia, um olhar de carinho? Por que não tem a gratidão dentro do seu coração? Por que age daquela forma? Muitas vezes chega até a verdadeira repulsa. Então, parece várias atitudes que a gente não consegue explicar. E nesses casos, com esse conhecimento de que nós retornamos, que aquele espírito está retornando num ambiente onde ele tem ali alguns dos seus desafetos, a nossa atitude para minimizar essa situação é acolher, compreender
algumas reações, mostrar o seu amor, falar que ama, falar que está pronto para colaborar, falar que está com aquela disposição em contribuir para que haja essa reconciliação. Mas isso é preciso, esse conhecimento está latente, está ali, presente em nós, para que a gente possa pôr em prática todos esses conhecimentos que vamos adquirindo. Em outra circunstância, ele nos aponta que os pais, numa situação de divergência, numa situação de excesso de vaidade, excesso de egoísmo, equívocos que os filhos, né, cometem, são, vamos dizer assim, são situações onde os pais são muito tolerantes em demasia, com essas situações de vícios e equívocos, que são muitas vezes trazidos ainda dentro dos seus registros de sua vida imortal e retorna para que seja oportunizado essa reformulação de atitudes morais. Então, se os pais não cumprem o seu dever de transmitir naquela condição, através do exemplo, de exemplificar valores morais, de observar e mostrar a caridade, o amor ao próximo, com atitudes, também com palavras, observar essa criança, sua forma de agir com o próximo, com os avós, com os primos, com os amigos, na escola, no seu ambiente social, e procurar oportunizar a ele um outro olhar sobre aquele comportamento. Não é cercear, não é castigar, não é isso que ele orienta, não é isso que ninguém orienta. É mostrar, exemplificar, trabalhar naquele ser com essa consciência de que é um ser, não, ele é criança, é jovem, mas pode ser um espírito antigo, um espírito retornante com situações de extrema necessidade de orientação. Então, a negligência daqueles que foram ali escolhidos para ajudá-lo a superar suas dificuldades pode gerar o quê? Uma plantação equivocada gera uma colheita infeliz. Então, muitas vezes é aí onde vai ser colhido a ingratidão daquele filho. E muitas vezes a gente não consegue compreender, né? Recebeu tudo, ganhou tudo, foi tudo dado a ele. E como nós somos muito materialistas ainda, geralmente esse foi tudo dado a ele está muito ligado à condição material. E a gente sabe, tem consciência, que ainda vivemos ainda em muito patamar materialista. Eu costumo dizer que todas as vezes que alguém pergunta como vão os nossos filhos, a gente responde sempre no âmbito material. Está estudando não sei aonde, conseguiu trabalho em tal lugar e tal. Nós estaremos realmente com essa compreensão de nosso dever de pais, de nosso dever de companheiros de jornada daquele espírito que retornou no nosso lar para que fosse orientado, quando nós aprendermos a responder com outro olhar esse ser que está conosco. Quando alguém perguntar para a gente como estão os nossos filhos, e a gente tiver condições de responder, eles são homens de bem, são pessoas do bem, são espíritos felizes,
nós estaremos aí no caminho certo dessa condução e dessa responsabilidade como seres imortais que aqui estamos para cumprirmos uma missão. Mas estamos na caminhada, estamos aqui reflexionando sobre essas nossas atitudes. Com o esclarecimento que a doutrina nos proporciona, com essa luz que ilumina a nossa jornada, onde nós, já sabedores da nossa condição de espíritos imortais, temos essa consciência da importância de cada encarnação para o nosso progresso moral, para o nosso progresso espiritual. Vamos entender que com o benefício que nos é oferecido pelo esquecimento, que nós vamos ter mais uma oportunidade através de uma nova encarnação, de uma nova existência, de conviver harmoniosamente, superar esses entraves do passado. E para isso, é necessário que haja reciprocidade, que haja empenho dos pais para com o filho, que receberam esse filho para ajudar a sua caminhada. Nesse momento, nessa encarnação, é o filho que pode ter sido em outra encarnação, um outro lugar em nosso relacionamento. Então, por isso é importante olhar esse filho como mais um companheiro que chegou para ser orientado, para dividir conosco a jornada terrena por um breve momento, mas nossa responsabilidade está ali, naquele convívio, naquela busca da harmonia, naquela busca de corrigir situações que porventura passamos juntos. Mas também nesses termos de tem que ser recíproco, porque o empenho dos pais para com o filho deve haver também a aceitação dessa relação do filho em relação aos pais. Então, essa relação de amor, ela é necessária para que se construa uma amizade, que se fortaleça esses laços familiares ou que nós possamos sucumbir, alimentando uma inimizade do passado. Então, com esse conhecimento que já possuímos, nós devemos buscar evitar esse comportamento, esse adiamento de solução, porque estaremos todos envolvidos até que se resolva alguma situação que nos impeça de progredir moralmente, espiritualmente. Então, a nossa responsabilidade é como ser humano, aqui encarnado, mas espírito imortal. Então, há uma responsabilidade constante. Ora pai, ora filho, a responsabilidade permanece. Santo Agostinho nos alerta sobre o nosso grande papel. A humanidade toda tem esse papel. O papel que é contribuir para o progresso de cada espírito que reencarna. Usar todo o nosso amor, toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho para aproximar essa alma a Deus. É muita responsabilidade. Nós já recebemos as mesmas orientações que Santo Agostinho agora nos relembra há 2000 anos.
a gratidão, o amor ao próximo, o perdão, a caridade. Todas essas atitudes morais que devem ser utilizadas para a construção dessa harmonia universal, estão todas elas explícitas nos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos tirá-las da teoria e colocá-las em prática no nosso dia a dia, fortalecendo assim esses laços familiares consanguíneos e também esses laços espirituais necessários para que a gente progrida, para que a gente ascenda espiritualmente. Como nos conforta, né, o benfeitor espiritual, que diz assim dentro do seu texto: a tarefa não é tão difícil quando poderias imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-la. E o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, esse conforto, né? Essa afirmativa que nos eleva, que mostra que é possível realizar, que é possível cumprir a nossa missão, que é orientar, que é compartilhar com esse espírito reencarnante esse processo de melhoramento, que é isso que nós estamos aqui encarnados, nesse processo de melhoramento. Então, é um compartilhar, é um interagir, porque o benefício é de ambos. Nós sabemos, né, que todos nós, com certeza, nos ajustaremos um dia, né? Nós temos certeza disso. Então, através dessa bondade divina, dessa providência divina que nos oferece inúmeras reencarnações, quantas forem necessárias para esse aperfeiçoamento. Então, cientes dessa condição, cientes desse amparo que nós temos, o que nós precisamos fazer nessa possibilidade, nessa oferta desse relacionamento, né, de um grupo familiar, é aproveitar o máximo, é ampliar o nosso olhar, é valorizar o presente, o momento atual, o momento que estamos dividindo com outros companheiros, situações de nossa existência. Aproveitarmos as situações. Por exemplo, neste momento nós estamos vivenciando uma dificuldade que está abrangendo todo o planeta. Essa dificuldade que momentaneamente nos entristece, nos deixa aflitos, nos deixa com medo. Essa dificuldade vai nos ensinar alguma coisa. Essa dificuldade vai nos proporcionar muitos ensinamentos. Mas é preciso que nós tenhamos essa boa vontade de buscar esses ensinamentos que está sendo oferecido, que está sendo proporcionado. Então, esse olhar de oportunidade, ela deve ser sempre vista quando estamos convivendo na nossa família. Quando a gente busca esse olhar otimista, porque estamos olhando aquela reunião como uma dádiva divina. Estamos juntos nessa encarnação para que nós possamos nos ajudar. E viver esse presente, observar esse momento e agradecer a Deus esse presente, porque o presente, com todos os acontecimentos que vão nos abarcando durante a nossa jornada, ele nos facilita a correção do nosso passado.
Então, para isso estamos aqui, para nos transformarmos, para melhorarmos, para corrigirmos alguma situação. E com essa atitude, nesse presente, nesse trabalho constante de melhora, nós vamos preparando um futuro mais promissor. Então, depende exclusivamente de nossas atitudes. Porque a gente passa muitas situações em nossas existências, né? E de muita reclamação, né? Muitas queixas em todos os sentidos. Nós nos queixamos da família, nós nos queixamos do trabalho, nós nos queixamos da temperatura, nós nos queixamos de tudo. Nós realmente vivemos em queixas, ao passo que nós deveríamos viver de gratidão por todas as situações que nos são oferecidas. Então, vamos buscar, né, com esse entendimento, com essas reflexões que nos são oferecidas por esses espíritos que nos atendem com tanta benevolência, com tanta paciência, com tanta tolerância. Vamos tentar substituir as nossas queixas, as queixas dos nossos filhos, dos nossos parentes, por agradecimentos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de conviver com espíritos muitas vezes ingratos, com espíritos que muitas vezes nos colocam em situações de provas difíceis, com espíritos que proporciona para nós mudança de valores, mas que tudo isso que está à nossa volta tem esse objetivo de buscarmos em todos esses conflitos de ideias, ou semelhança de ideias, ou comportamentos antagônicos, ou comportamentos harmoniosos, todas essas situações têm um único objetivo, que a gente busque nessas ações algo que nos faça melhor, algo que nos proporcione uma melhora de sentimento, uma melhora espiritual. Então, é constante essa situação. Que nós possamos, então, com essa gratidão, com esse olhar de gratidão, saber que a razão maior de estarmos aqui reunidos em família, o propósito divino dessa reunião é interagirmos, é buscarmos uns com os outros o nosso bem, a nossa condição pessoal, o nosso crescimento individual e, simultaneamente, acontecendo e colaborando com a ascensão da humanidade. Porque à medida que nós formos melhorando, nós vamos conseguindo também melhorar a condição do nosso planeta. Que possamos sempre pensar e modificar um olhar que já tivemos um dia de querermos um mundo melhor para os nossos filhos e buscarmos deixar filhos melhores para o mundo. E para isso é todo esse trabalho que nos alerta Santo Agostinho. É dedicação, é amor, é olhar com aquele filho que momentaneamente vemos ingratidão, é compreender que aquele espírito está ali em busca de melhora, que está ali em busca de correção, em busca de resolver a situação pretérita e que nós estamos ali
naquele momento como pais, como o auxiliar daquele espírito. E se nesse momento estamos filhos ingratos, que possamos também reconsiderar, olhar e ver que nessa caminhada, essa escolha desses companheiros que irão trilhar conosco parte de nossa vida nessa existência corporal, que também estão ali como espíritos que precisam melhorar. Então, tanto pais quanto filhos é só uma condição, é só um papel, porque na realidade nós somos irmãos, irmãos que devem interagir, irmãos que são interdependentes, irmãos que precisam colaborar para o crescimento de todos nós. É uma lição interessante de reflexões que nos levam a analisar o nosso comportamento, nossas atitudes, analisar o nosso entorno, porque a família modificou, a família teve seu progresso natural, o seu olhar diferenciado, mas os valores morais, esses não mudaram. A lei divina é imutável. Então nós devemos sempre buscar nessa criança que chega agora no século XXI, entender que é um espírito que vem com outro perfil, porque já passou por um progresso. Mas também pode ser um espírito que vai trazendo suas dores, para que sejam atendidos nesse encontro, nesse olhar, nesse amor, nessa compreensão, para que possam sair dessa existência melhores do que chegaram. Então, queridos irmãos, como nos coloca Santo Agostinho no encerramento de sua reflexão, que ele nos coloca da seguinte forma: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de ter salvado náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Então, é muito interessante esse olhar, porque é um olhar do trabalho, é um olhar de que as ações realizadas, elas têm uma finalidade clara, que é de melhora do espírito, e o olhar que ele nos deixa ali para uma reflexão. Um espírito que melhora o seu perfil moral, que ascende espiritualmente, ele terá condições melhores em outras circunstâncias, em outras encarnações, de ajudar outros companheiros que chegarem. Então é um ciclo de ajuda mútua, é um ciclo de renovação. Portanto, esses ensinamentos, eles estão todos envolvidos no mesmo objetivo. Se olharmos essa nova geração, se olharmos esses ensinamentos de Jesus, tem sempre o mesmo objetivo. É o objetivo da humanidade, da família universal, o objetivo de um mundo melhor. E esse mundo melhor é um mundo onde teremos espíritos melhores, espíritos
com condição moral mais elevada, espíritos com a condição espiritual concebida, entendida e trabalhada em todos os aspectos. E assim, só temos que agradecer. Obrigado, Senhor, por mais um momento de estudo. Obrigada, amigos espirituais, por todas as oportunidades oferecidas. Que possamos emanar as boas vibrações para todos aqueles nesse momento necessitados de um acolhimento, necessitados de um consolo. E que possamos, Senhor, agradecer sempre por ser filhos, por sermos pais e contribuirmos com a ascensão da humanidade. Esteja conosco, sempre. Que assim seja. Obrigada, queridos irmãos. Abraços fraternos. Fiquemos com Jesus.